Shalom! Estamos aqui para mais um diálogo, mais uma aula, mais um momento para acrescentar. Hoje vou falar um pouco sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Essa é uma das obras dele que marcou época e que nos traz uma visão e percepção de Nietzsche referente ou relacionado à moral. E quando ele fala sobre o direito das obrigações, né, o sentido máter que está empreendido no direito das obrigações, que todo ser tem dentro não só de uma esfera social, mas de uma esfera familiar, de uma esfera política, de uma esfera religiosa. Todos estão segmentos e todos os segmentos estão dentro dessa proposta de obrigatoriedades, de deveres, que muitas das vezes eles vêm muito antes do pensar nos direitos. Mas quais seriam os direitos das obrigações? Nietzsche, inclusive, vai dizer que é na esfera do direito das obrigações que vai se surgir e que vai se começar a se descortinar, por exemplo, a falta. Porque a falta, no sentido de agravante, só começa a ser pensada e avaliada e julgada a partir das obrigatoriedades que alguém, ao não cumpri-la, cometeu a falta. Mas além da falta, também temos que pensar em uma outra esfera que está linkada, relacionada ao direito das obrigações, que o Nietzsche vai falar sobre o que é a consciência. Porque a consciência é aquela que analisa, é aquela que avalia, é aquela que deduz, é aquela que julga se está agindo corretamente ou não, se está faltando ou não, se deve ir ou não, se deve cumprir ou não, se deve cometer ou não. Então, nesse juízo proposto pela consciência, a consciência se torna uma esfera máter também, dentro desse julgar e avaliar os direitos que estão por trás das obrigações. Mas depois de olhar os direitos das obrigações também relacionadas à consciência, aí vem dois âmbitos muito importantes, ou dois segmentos e dois elementos propulsores dessa esfera, desse círculo hermenêutico do direito dos deveres, que é justamente, primeiro, o ser no aspecto do dever. O que devo praticar? Como devo praticar? Para que praticar? E o que irá resultar esse dever? O dever não é só os meus compromissos. O dever não está relacionado somente ao meu compromisso de ser de moral, de ser que tem uma propositura moral, mas o dever está relacionado com a minha existência no sentido sacrálico da existência do ser, no sentido de ser alguém que tem uma representatividade e que também exprime e exterioriza um aspecto sagrado, do sagrálico. E aí é por causa dessa questão que o Nietzsche vai dizer que existe um caráter dentro da esfera ou das esferas que compõem
nesse círculo hermenêutico do direito, dos deveres, existe um caráter sagrado do dever. Então o dever, ele imprime sim um caráter sagrado. O dever nos leva a essa propositura e proposta, porque você precisa pensar, avaliar como está procedendo dentro das amplitudes e das solicitudes que estão implícitas no dever. Mas além disso, você também tem que compensar e considerar nesse compensar que o dever, muitas das vezes, ele vai surgir como um resultado proposto pelo direito. O direito das obrigações, em um contexto sociomoral, muitas das vezes ele resulta ou ele vai poder até causar divergências, conflitos externos e internos, vai poder causar, muitas das vezes, até o que nós denominamos de uma repugna por parte de alguém que não compreende o direito do ir e o vir, o direito de se conter ou não se conter, da procedência da sua existência dentro desse âmbito, dessa relação, dessa convivência, ser direito e dever. E dentro desses direitos e deveres, ainda Nietzsche vai dizer que a verdade, que muitas vezes repugna a delicadeza, ela pode muitas vezes se tornar uma hipocrisia, algo que consideramos até um estereótipo, algo muitas vezes que até é revogado, mas dentro dessa proposta, nós precisamos olhar também mais à frente nas considerações de Nietzsche, que ele vai dizer o seguinte, que muitas das vezes a sociedade, nessa luta pelo direito dos deveres ou pela defesa do direito dos deveres, poderá promover uma deificação da crueldade, ou vai poder até causar, muitas das vezes, um pânico, um sofrimento, uma desconstrução moral, uma dessocialização por parte daqueles que querem se enquadrar como seres morais, se abstendo de práticas que possam lhes causar uma desconstrução moral e descredenciar-lhes moralmente. Então, ele vai dizer, Nietzsche, que na atualidade se costuma até invocar a dor como primeiro argumento contra a existência. Porque a dor, muitas das vezes, ela remete-nos à fuga, remete-nos ao pânico, remete-nos ao temor, remete-nos às circunstâncias que causam uma série de introspecções no nosso ser interior e que nos levam a causar muitos e muitas vezes e muitos pensamentos, muitas vezes remetidos a devaneios de imagens mal concebidas e mal pensadas e mal projetadas na primeira análise da nossa percepção e visão. Porque às vezes cometemos um olhar ou propomos um olhar impensado, inconcebido, e esse pode ter uma conotação final que gere dor, que gere sofrer, que gere pânico, que gere mau entendimento e mal súbitos. Mas também o que verdadeiramente revolta, como diz-nos
o Friedrich Nietzsche, não é o sofrimento, mas sim a falta de sentido do sofrimento, que nem para o cristão, que fazia entrar na dor todo o mecanismo de redenção, e nem para o homem simples dos tempos remotos e antigos, que interpretava a dor em sua relação com o espectador ou com o verdugo, que existiu nunca tal falta de sentido. O que ele quer dizer aqui? Tem muitas vezes que a dor, esse sentimento, essa ação até sensorial, que nos flagela, que nos inibe e que causa uma série de estereótipos intrasensoriais e extrasensoriais, elas têm duas propostas. A proposta cristã relacionada ao redencionismo, a redenção no âmbito do olhar salvífico, e a proposta social, e até podemos dizer e considerar política, das causas dessa dor e das consequências que essa dor causa e proporciona nesse ser que está em déficit e que está em momentos de inferioridade e de descaso e até de rejeição por causa da dor. E aí surgem-se questões que se agregam aos prospectos e pressupostos da filosofia até da Grécia, dos próprios filósofos gregos, aos quais defendiam ou pensavam no aspecto de uma filosofia relacionada à existência dos deuses, e que os deuses se entretinham, né, em abaixar-se para contemplar a luta moral, o heroísmo e as torturas que os virtuosos se impunham. E aí ele vai citar o caso do deus Hércules, que era o deus do dever, não é? Ou deuses que priorizavam os momentos do sacrifício como momentos para invocar dores e flagelos naqueles que lhes devotavam culto. Isso no contexto politeísta e mitológico da mitologia grega, relacionada à sua sincretista espiritualidade e politeísta espiritualidade. Então, ainda Nietzsche vai falar e vai propor que é notável muitas das vezes o ressentimento que há no novo motivo da equidade científica, que prioriza muitas das vezes o ódio, a inveja, o despeito da desconfiança e também o rancor e a vingança, que promove esses sentimentos, que promove essas reações, que promove essas abstrações do ser na construção da sua realidade moral e da sua manifestação social. E aí nós vamos olhando e vamos analisando e vamos concebendo que dentro desses direitos existe uma equidade, uma justiça, uma proposta de retidão, mas uma proposta também
de uma cobrança muito mais abrangente e contundente e confrontadora na existência de um ser que está priorizando a manifestação moral para poder compor a sua moralidade como essência desta sua superioridade enquanto ser, enquanto matéria, enquanto até espírito. E era isso que nós tínhamos para hoje, nessa breve reflexão em Friedrich Nietzsche.